Enquanto os irmãos estão procurando, eu queria deixar aqui o meu agradecimento primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Sempre uma honra, um prazer estar cultuando aqui. E agradecer ao pastor Will pelo convite, pela confiança. Deus continue abençoando o Senhor e toda a sua família. Pastor Will, trago um abraço do meu irmão a toda a igreja, pastor Mateus. Gosta muito de cada um daqui. Pediu para que eu mandasse um grande abraço a cada um. Números, capítulo de número 21. Vamos ler a partir do verso de número 4. O texto diz assim: Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus mais uma vez, pela palavra do Senhor já tem sido exposta nessa noite. Irmão, prometo ser bem sucinto nesta noite, em ministrar a palavra de Deus. Deus tem tocado no meu coração nessa palavra, e sei que Ele vai falar com a igreja nesta noite. Estamos diante da história, de mais um capítulo da história de Moisés. A gente sabe que Moisés ele cresce ali no meio da escravidão do povo judeu ali no Egito, o povo que vem conduzido ali por José à terra do Egito. Deus promete a Abraão, uma nação que dele viria uma grande nação. Abraão já era Isaac, Isaac já era Jacó, Jacó já era 12 filhos, e um desses filhos é José. Ele é levado como escravo ao Egito, nós conhecemos bem a história. Ali ele traz toda a sua família, eles chegam ali mais ou menos 70 pessoas, e ali passa-se o tempo. José morre, seu pai morre, seus irmãos morrem, porém a descendência que eles trouxeram continua a crescer ali naquela terra. Era um povo que ainda não tinha um local específico para ficar, e agora estão crescendo na terra do Egito. E o livro do Êxodo vai começar a desenrolar o que acontece com este povo ao passar dos anos. O que acontece é que o povo começa a crescer demais. O povo começa a ter um grande crescimento, ao ponto de espantar Faraó e os líderes ali do seu governo, quando olham e se deparam com este grande problema para eles. Há uma nação estrangeira dentro da sua própria nação, e este povo agora está crescendo, crescendo e crescendo, ao ponto de que, se algum dia esse povo se juntar ao inimigo próximo a eles, eles poderiam facilmente derrotar o povo do Egito. É interessante que o povo estar crescendo é mais uma vez um cumprimento da promessa de Deus para este povo. Se eu não me engano, no capítulo 15 de Gênesis, Deus chama Abraão a sair da tenda e diz: Abraão, olhe para o céu, olhe para as estrelas e tente contá-las, se é que tu consegue. Assim será a tua descendência, Abraão. Não há como contar o que eu vou fazer com vocês. E agora, do homem que era, de uma esposa que não podia gerar, de um homem que já era de idade, gera um filho, e agora este filho, a partir daí, vai começar a se crescer a nação. Chega no Egito em pouquíssimas pessoas, mas ao chegar ali a promessa começa a se cumprir. O povo começa a crescer, a crescer e a crescer, e agora Faraó, desesperado com o crescimento deste povo, começa a iniciar ali os seus planos malignos para acabar com a promessa de Deus para aquele povo. A gente bem sabe que quando há um cumprimento da promessa de Deus, ou está perto daquilo se cumprir, há um levantar de Satanás para tentar roubar as promessas de Deus. Sempre que há uma promessa de Deus a um povo, a alguém, a uma família, a gente vê que há um levantar extraordinário do reino espiritual a fim de roubar a promessa que Deus nos prometeu. Mas maior é aquele que nos prometeu, maior é aquele que nos chamou, aquele que nos conduziu, e contra ele pode se levantar o que for. Vai se levantar para
cair. E é isso que acontece, porque Faraó agora começa a se levantar contra esse povo, coloca sobre ele pesada escravidão, dizendo: agora eu acabo com a promessa, agora eu acabo com o crescimento desse povo. Esse povo agora vai crescer como escravos, vai parar de se multiplicar, e agora vai começar a ter um declínio no meio desse povo. Mas o que acontece é que, se não me engano, no versículo de número 13 do capítulo 1 de Êxodo, o texto diz assim: e quanto mais o povo era perseguido, aleluia, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó se levantava contra este povo, mais o povo crescia. Porque o crescimento deste povo não estava em algo natural do corpo humano das mulheres daquele lugar, o crescimento deste povo não estava em algo cultural, mas o crescimento deste povo estava baseado na palavra de um Deus que promete e cumpre. Eu li essas sagradas escrituras inteiras já e nunca encontrei algum momento, em que Deus prometeu algo e não cumpriu. Então esse povo estava baseado, era na palavra de um Deus todo-poderoso, e contra a palavra desse Deus não há quem possa se levantar contra eles. E eu deixo explícito esse momento da história, porque nós, como igreja de Cristo, também estamos pautados debaixo de uma promessa deste mesmo Deus que prometeu a Israel. Lá no último capítulo de Mateus, Jesus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias. Isso para mim me traz refrigério à minha alma, me traz paz, porque em todos os dias, nos dias maus, nos dias bons, eu sei que a presença dele está conosco, eu sei que a presença desse Deus está conosco. E além disso, certa feita, Jesus está falando com os seus discípulos, ele olha e diz assim: fica tranquilo, que é sobre esta pedra eu estou colocando a minha igreja, e há de ser que as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Além de estarmos com a presença de Deus, nós temos uma promessa em que o inimigo vai se levantar, mas ele pode fazer o que for, a igreja continuará de pé. Aleluia. Eu lembro do hino do coral lá no Brasil que dizia assim: a igreja segue caminhando nas lutas, nas provas, nas dificuldades. A igreja segue caminhando. Eu não sei o que você passou essa semana para estar aqui nesta casa, aqui nesta igreja, para cultuar a Deus. Eu sei que assim como eu, tu passou por provas, por dificuldades, mas você chegou aqui porque é uma promessa de Deus sobre a sua vida, que Satanás vai se levantar, mas fica tranquilo, maior é aquele que está contigo. Aleluia, glórias a Deus. Glória ao teu nome, Jesus, aleluia. E agora, Faraó começa a se levantar contra esse povo. Ele vê que as suas armas de estratégia são ineficazes contra esse povo. E agora o Êxodo continua a contar a história desta nação. No capítulo número 2, ele diz que um casal ali se juntam e tem um filho. Eu acho muito interessante o texto nos relatar sobre eles se juntarem ali e terem um filho num período tão difícil, porque a última estratégia de Faraó era que, se o povo visse que nascesse uma criança, um menino do meio deste povo, não só as parteiras, mas o próprio povo se tornaria juiz sobre eles, ao ponto de poder pegar essa criança e matá-la, jogar no Nilo, para que os jacarés, os crocodilos os devorassem. É interessante que todo o contexto ali estava dizendo assim: não é tempo de prosperar, não é tempo de gerar um filho. Olha como nós estamos, nós somos escravos, esse povo está nos açoitando, nos escravizando, nos diminuindo, e ao ponto que agora, se eu gerar um filho homem, eles vão pegar o meu filho de mim, raptar e levar para o rio Nilo para que ele morra. Tudo olhava para o povo e dizia assim: não é tempo de ter filhos, não é tempo de crescer, não é tempo de sonhar com a maternidade. Mas o que eu gosto é que o escritor aos Hebreus diz que esse casal, pela fé, creu e gerou um menino. Por mais que a situação olhasse para esse povo e dizia: não é tempo de sonhar, não é tempo de gerar. Por mais que o inimigo olhou e falou assim: eu já roubei as suas esperanças e expectativas, não é tempo de cumprir aquilo que Deus te prometeu. Este casal olhou para toda a situação e fez assim: não. Aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Eu sei que tudo está me dizendo: não sonhe, não vai crescer, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Mesmo que tudo me diga isso, eu ainda creio num Deus todo-poderoso, que toda a história nunca falhou comigo e não vai falhar desta vez. Eu quero te dizer que talvez toda a situação da sua vida está dizendo: não é tempo de sonhar, não é tempo de gerar, não é tempo de fazer. Talvez Satanás tenha colocado pessoas, situações adversas na sua vida dizendo: não é tempo. Mas nesta noite Deus olha para você e diz: volte a sonhar, creia,
glória, porque quem prometeu foi Ele, não foi homem falho como eu, mas foi um Deus que nunca, nunca, nunca nos desamparou. Somente creia nesse Deus. Aleluia, glórias a Deus. É tão profundo isso, é tão interessante isso, que quando esse povo crê nesse Deus, quando esse casal crê, tudo aquilo que era ferramenta de morte para acabar com o sonho, com a expectativa deles, Deus reverte a situação e transforma como algo de vida. Olha que profundo. Todas as crianças homens que nasciam, o povo pegava e jogava no Nilo para que os crocodilos o devorassem. Agora esse casal, crendo em Deus, pega o menino, coloca num cesto e coloca bem em cima do Nilo. Aquilo que era um caminho de morte que Faraó e Satanás havia preparado, Deus pega o menino e conduz. Ele atravessa o rio inteiro e nada lhe toca, a água não lhe afoga, os animais não colocam um dedo neste menino, porque aquilo que era uma ferramenta de morte, colocando na mão de Deus, Ele reverte toda a situação para virar uma ferramenta de vida. Agora o menino cruza o Nilo, chega do outro lado aonde? Bem na casa de Faraó. Aquele que olhava e dizia assim, pode matar, quem for pegou, pode matar, pode acabar com os sonhos. Agora esse homem, mesmo esse homem, olha e diz assim, busca alguém para amamentar o menino, para que ele mantenha-se vivo. Tudo aquilo que o diabo preparou para acabar com os teus sonhos, com a promessa de Deus na sua vida, hoje Deus está revertendo todo esse caso. Tudo aquilo que Ele preparou vai se voltar ao teu favor. Não tema, não tenha medo, Ele está na sua vida. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. O menino agora ele cresce ali no meio do Egito, no meio do palácio como príncipe. E certa feita, este menino, ele vê um egípcio ferindo o seu irmão hebreu, parte em defesa. A gente conhece bem a história, eu vou resumir bem que o meu tempo é curto. Ele parte em defesa deste irmão hebreu e acaba ali assassinando o egípcio como uma legítima defesa. Este homem agora ele esconde o corpo ali nas areias do deserto e pensa que está tudo resolvido. No outro dia se explode a notícia e ele descobre que na verdade todo mundo já havia descoberto o seu segredo. E agora ele corre desesperado pela sua vida, porque sabia que Faraó, ao descobrir, ele viria sobre ele e o mataria, daria sobre ele a pena de morte. Ele, num desespero para sobreviver, a porta que ele encontra é um deserto. Sai do Egito, da vida de príncipe, da vida ali do palácio, e corre logo para o deserto para se esconder de Faraó. Eu fiquei um pouquinho pensativo sobre esse momento da história, porque na verdade o chamado que Deus traz para Moisés no capítulo de número 3, quando Deus fala com ele, você vai ser libertador. Este povo egípcio está oprimindo o meu povo hebreu, eu te trouxe como libertador para defender o meu povo. Este homem agora ele está cumprindo aquilo que ele nasceu para fazer, mas mesmo assim ele sofre agora a consequência e tem que fugir para o deserto. E nós como cristãos já temos, até treme um pouquinho quando a gente fala a palavra deserto, porque a gente sabe que é lugar de dificuldade. Deserto é lugar inóspito para a vida, é lugar de sofrer. Este menino agora ele cumpre o chamado que Deus tinha sobre a vida dele, mas agora ele sofre uma consequência e tem que correr para o deserto. E eu fiquei lendo esse texto e pensativo sobre o que estava acontecendo, por que disso acontecer com ele. E Deus me levou a entender algo, que ainda não era o tempo de Moisés libertar o seu povo. Moisés foi chamado para isso, tinha uma promessa para isso, mas ainda não era o tempo de cumprir este propósito. Deus começou a me falar e a me levar a entender isso. E não adianta nada termos as promessas de Deus e não sabermos respeitar o tempo que Ele nos impõe. Às vezes a gente quer passar na frente de Deus naquilo que Deus nos colocou. A gente se acha mais sábio do que Deus, a gente acha que tem mais controle do que Deus, e olha para as nossas vidas e diz, não, esse é o momento certo, é agora, é o meu momento de fazer isso. E a gente faz, e quantas das vezes parece que a gente dá um passo para frente e volta 10, porque a gente sofre as consequências. O que a gente tem que entender é que é um tempo determinado por Deus para que haja todas as coisas. Deus está trazendo uma mensagem de alerta para alguém nessa noite. Respeita o tempo que Deus colocou e impôs na sua vida. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Moisés sofre a consequência e passa 40 anos no deserto, sofrendo por não ter respeitado o tempo de Deus. Se for para tomar como exemplo, lembra-se de um homem chamado Davi, que um dia ele tem a oportunidade de matar a Saul. Saul está sozinho, eles olham e falam, seu momento, Davi, você tem promessa de rei, é só você matá-lo e fica tranquilo, você vai assumir o trono, é o seu tempo. Aí Davi olha e diz assim,
Não é o meu tempo. Quem me prometeu o trono foi Deus, não foi homem. Não é pelas minhas mãos, mas é as mãos dele que vai me conduzir a este lugar da promessa de Deus. Não é as suas pernas, não é as suas mãos, não é a sua sabedoria, a sua inteligência, não é os dons e talentos que tu tem, mas é a mão de Deus que vai te conduzir. Não é os olhos dos homens, não é a fala dos homens, mas é Deus que te leva ao cumprimento da promessa. Então só descansa nas mãos deste Deus. Aleluia. Moisés agora foge para o deserto, passa 40 anos no deserto, escondido. Imagina para alguém que cresceu como príncipe no palácio, agora está vivendo no deserto. E um dia esse homem sai para cuidar das ovelhas do seu sogro. Eu aprendi com um grande pregador que se está no deserto é ruim. Imagina estar atrás do deserto, né, Will? Este homem agora está atrás do deserto. Imagina o sentimento de frustração que esse homem está, o momento que ele se encontra. E nesse momento Deus aparece para ele, e agora vai começar um diálogo com Deus e com Moisés. E é um diálogo profundo. Há praticamente um capítulo inteiro descrevendo essa conversa de Deus com Moisés. Mas eu quero só enfatizar uma coisa nesse texto. Eu gosto muito porque Deus está falando com Moisés, e Deus fala algo que tocou no meu coração. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo, e eu ouvi o clamor deles. Bom, você imagina a situação desse povo hebreu no meio do Egito, em terra estrangeira, em terra de um povo pagão, que agora há tantos deuses, mas são deuses falsos, deuses inexistentes, deuses mortos. E eles estão ali, eles creem e servem ao Deus Altíssimo, ao Deus vivo, mas sendo humilhado por um povo pagão. Imagina o sofrimento, imagina as histórias que não se contavam, de povo dizendo assim: um dia Deus falou com o nosso pai Abraão, que a gente teria uma terra prometida, que manaria leite e mel, que a gente seria grande, poderoso. E olha onde nós estamos, no meio do Egito, debaixo da escravidão, padecendo na mão deste povo ímpio, deste povo pagão. Imagina o sentimento de frustração deste povo. E talvez com o passar dos anos, o que se parecia, o que se falava era assim: Deus nos abandonou, Deus esqueceu de nós. Olha quanto tempo nós estamos aqui padecendo no meio deste povo, sofrendo na mão deles. Onde está aquele Deus que nos prometeu? Onde está aquele Deus que nos falou que nos levaria a uma nação poderosa? Cadê? Esse Deus já nos deixou de lado. Aí Deus está falando com Moisés, e ele diz assim: Moisés, eu não deixei de lado. Eu estou vendo o que o meu povo está passando, e eu estou ouvindo o clamor. Irmãos, entenda uma coisa: o silêncio de Deus não significa o abandono dele. Por muitas das vezes o silêncio dele, ele ainda está lá te ouvindo, ele está vendo o que tu está passando. Eu sei que às vezes eu já passei por momentos que parece que a gente olha o céu de bronze, que a gente está sozinho, e a gente está sofrendo, a gente chora, mas parece que nada tem acontecido. E a gente às vezes pensa: Deus me abandonou, Deus me deixou de lado. Mas Deus hoje está rasgando o céu. Eu sei que Ele está falando com alguém nesta noite, te dizendo: eu vi a tua aflição, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua oração, e chegou o tempo em que eu venho ao teu encontro. Aleluia, glórias a Deus. E há uma profundidade nisso aqui, porque a gente entende que Deus está no alto e sublime trono. Ele é o ápice, Ele é o topo, não há nada acima dele. E mesmo Ele estando num ponto tão alto, o salmista Davi diz assim: para onde irei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Mas se eu pegar a minha cama e for lá nas profundezas, lá também tu estás. Irmãos, essa mensagem para o mundo aí fora soa como algo de terror, soa como um medo para os corações que são maus e perversos, porque eles pensam assim: aonde eu estou, o que eu fizer, Ele lá está para me ver, e um dia vai me julgar. O preço eu vou pagar. Mas para mim e para você que é filho de Deus, é uma mensagem de esperança, porque independente de onde tu estás, independente de que ponto da vida tu estás, talvez você chegou e disse assim: eu estou no fundo do poço, eu estou no ponto mais profundo da minha vida. Mas o salmista deve: fica tranquilo, Ele aí contigo está, Ele não te deixou de lado, Ele
presença deste Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou, irmãos. Este homem agora ele volta para o Egito. E começa ali agora aquele embate entre Deus e os deuses de Faraó. Começa ali Moisés dizendo: liberta o meu povo. E Faraó com o coração endurecido diz: eu não vou libertar. E a gente conhece aquelas historinhas que a gente ouve desde criança. Deus começa a mandar as pragas para aquele povo, a fim de mostrar o seu poder, derrotar aqueles deuses e tirar o seu povo dali. Deus manda 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 pragas, mesmo com o céu escuro, mesmo chovendo pedras, mesmo com gafanhoto, com piolhos, o povo, Faraó ainda não havia amolecido o coração. Aí Deus fala: Moisés, fica tranquilo, eu estou trazendo a última, e com essa, fica tranquilo, essa é a última, eu vou libertar o meu povo. E Moisés diz: o que vai acontecer? Ele fala: fica tranquilo, eu vou mandar um anjo. Esse anjo da morte, ele vai passar por todo o Egito, vai entrar na casa e vai levar o primogênito. Imagina o temor de Moisés, assim, dizendo: meu Deus, o que vai acontecer com a nossa nação? Aí ele fala: mas fica tranquilo, que o meu povo eu vou guardar. Mas para mim guardar tem que fazer algo, Moisés. Como assim? Você vai pegar um cordeiro, vai matar o cordeiro, vai se alimentar do cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro e vai colocar sobre os umbrais da porta. Porque o anjo ele vai passar, e na casa onde não tiver sangue ele vai matar. Mas na hora que ele chegar na casa e ele vê o sangue sobre a porta, ele vai dizer: aqui já houve um sacrifício, aqui o preço já foi pago. Olha como é uma tipologia de Jesus neste momento. O preço dali era uma morte, era uma vida, era o primogênito daquele lar. E o povo está desesperado, mas Deus diz: fica tranquilo, eu estou mandando um cordeiro, e ele vai morrer no lugar do seu primogênito, ele vai morrer no seu lugar. Olha uma mensagem já apontando para a pessoa de Cristo naquele momento. Mas eu acho interessante que aqui há uma mensagem, mas tão limitada, né, pastor Will? Porque aqui o povo, ele está sendo somente para uma alma, para uma família. Quando Deus aparece para Abraão, que ele está levando Isaac ali no topo da montanha, ele manda o cordeiro, mas ali o cordeiro é para uma alma, é somente para Isaac, é algo tão pequeno. Agora aqui no Êxodo, o cordeiro é somente para uma família, para uma casa. A gente vai continuar lendo, e ali em Levítico eles vão fazer que o cordeiro é somente para uma nação, para um povo. Era algo tão pequeno, tão limitado. Mas um dia João Batista, ele está pregando na beira do Rio Jordão, e aí ele está olhando assim, do nada ele vê um homem vindo, ele olha e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de um, não, de uma casa, não, somente de uma nação. Ele, não, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Se eu estou aqui hoje é porque esse cordeiro morreu no meu lugar, padeceu no meu lugar, pagou o preço por mim. Eu merecia a morte, mas ele falou: fica tranquilo, eu estou mandando o meu filho morrer por ti, por todos vocês. Aleluia. E aqui eu já caminho para concluir. O povo agora é libertado, passa ali pelo caminho do deserto. A gente começa a ler Números, a gente vai começar a entender tudo o que acontece, os episódios desse momento no deserto. E agora eu quero enfatizar o capítulo de número 21, porque ali eles estão reunidos, parte do Monte Hor, e agora o povo começa mais uma vez a murmurar contra Deus e contra Moisés, ao ponto que o povo está num lugar inóspito para que haja vida, um lugar onde falta água, falta pão, falta comida. E Deus, a sua misericórdia, tira a água da rocha, dá para o povo tomar. O povo está com fome, Deus vai lá e desce o maná para o povo comer, ao ponto que o salmista diz que o maná é o pão dos anjos, é o alimento dos anjos. Olha o ponto de milagre que Deus faz. E o povo está olhando o milagre, com o milagre em mãos, está dizendo assim: a minha alma já está enjoada disso aqui, eu tenho fastio, eu já odeio isso aqui. Aí Deus olha e diz assim: vocês estão fazendo milagre, eu estou abençoando, vocês estão me tratando com ingratidão. E Deus agora, como juízo, manda sobre aquele povo serpentes ardentes, e começa a picar, e o povo começa a morrer. E agora o povo, num desespero, corre para Moisés, e já se rende a Moisés: nós pecamos, eu falei contra ti, contra Deus, tenha misericórdia de nós, clama a Deus para que Ele nos salve e nos liberte da serpente.
Aí Moisés corre para Deus, e Deus olha e diz assim: fica tranquilo, eu vou resolver. Faz o seguinte: pega uma serpente de bronze, coloca no alto de uma haste, e há de ser que todo aquele que for picado, ao olhar para a serpente, viverá. Isso aqui foi algo tão profundo, isso aqui foi algo tão interessante na história, ao ponto que o filho do pastor Will leu João 3. Neste mesmo capítulo, o próprio Jesus, o Deus encarnado, ele olha para esse ponto da história e diz assim: assim como foi lá com Moisés, que se ergueu uma serpente de bronze, e ali foi o símbolo de salvação, assim será comigo. Eu confesso que isso começou a dar um nó na minha cabeça, porque sempre que a gente fala em serpente, Bíblia, a gente já lembra do diabo ali no jardim, da serpente que engana. Eu falei: Jesus está dizendo que vai ser semelhante a isso, a uma serpente. O que está acontecendo? O Espírito Santo começou a me guiar e a me instruir em algo. Olha que profundo. A serpente era um símbolo de salvação, porque todo mundo que olhava para a serpente, mesmo com veneno correndo sobre o seu corpo, olhava para aquilo que o havia picado, que era o que havia gerado morte neles. Olha para aquilo, e aquilo agora se torna vida. E no ano de 1900, olha que interessante, inclusive foi um brasileiro, ele descobriu que para fazer um antídoto, a cura de um veneno da cobra, sabe o que precisava? Do próprio veneno da cobra. Ele descobre que se pegasse o veneno da cobra e colocasse em um cavalo em dosagens corretas, ao passar do tempo, eles retiravam do sangue do cavalo o próprio antídoto para o veneno desta cobra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vai ser semelhante a isso que eu vou fazer. Vocês lá no Éden, vocês foram picados pela serpente. O pecado adentrou sobre as suas veias, e isso é veneno para vocês. Afinal, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E o salário deste pecado é a morte. A partir daquele dia, a gente nasceu já gerado para morrer. Há um pecado nas nossas veias, há um veneno em nós, e isso tem nos matado, nos levado ao inferno. E Jesus, ele olha e diz: eu amo este povo e eu não vou deixá-los padecer. Ele vem em terra, ele se humilha como homem, e agora com 33 anos de idade, ele no alto do madeiro, ele recolhe o pecado de todo mundo, semelhante ao que a gente faz de pegar o veneno e ingerir num cavalo, para que ali a gente retire a vida. Ele diz assim: assim vai ser comigo, eu pego o meu, o seu, o pecado de todos nós, põe sobre mim. Eu não tenho pecado, eu sou perfeito, e eu não merecia isso, mas por amor a você, eu pego aquilo que tem te matado, eu coloco sobre mim, e no alto daquele madeiro ele entrega a sua vida por mim e por você, e a partir do sangue dele eu tenho vida, eu tenho cura. A partir do sangue dele as portas do céu se abriram para mim. Se põe de pé nesta noite, eu já vou encerrar esta mensagem. Oh, aleluia, glórias a Deus. Há algo que corre nas minhas veias, e isso era para me matar e me levar ao inferno. E passem vocês, nós merecíamos isso. Nós pecamos, nós falhamos, nós quebramos nossa promessa com Deus, mas mesmo assim ele te amou. A gente não valia nada, a gente era escravo, jogado no mercado, abandonado, a gente não tinha nada de bom, e o nosso valor era muito alto, porque ele valia um Deus crucificado. E mesmo que ninguém desse nada, Deus olhou e falou assim: eu amo a este povo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele falou: eu amo vocês tanto, que eu dou o meu único filho por vós, para morrer na cruz do Calvário pelos seus pecados. Estávamos sendo conduzidos ao inferno, à perdição eterna, mas ele com amor nos guardou e nos resgatou. E se tu está aqui nesta noite, é porque ele pagou o preço por você. Aleluia. Não importa o que você fez, não importa a tua história, não importa o que tu cometeu até aqui, hoje eu venho lhe pregar sobre um Jesus que te ama mesmo assim. Talvez a tua casa não tenha te amado como você pensa, talvez a tua casa, o teu relacionamento não tenha te trazido amor como você merece, mas saiba de algo: você chegou aqui nesta noite, eu venho apresentar um Deus que te ama, mesmo antes de você nascer ele já te amava. Talvez pessoas
te excluíram, talvez pessoas te deixaram de lado, talvez a sua própria casa, a tua própria família lhe abandonou, mas esse Deus, Ele nunca te abandonou. Desde o ventre da sua mãe Ele já te conhecia, Ele já te amava, e mesmo antes disso ser gerado, Ele já havia um plano de salvação para a tua vida. E se tu foi conduzido nesta noite, é Deus dizendo: eu te amo, eu tenho um plano para a tua vida nesta noite. Ele te lava de todos os pecados, tudo que tu cometeu, o seu passado é apagado e lançado no mar do esquecimento, porque todos aqueles que creram em Jesus, a Bíblia diz assim: não há nenhuma condenação contra ti nesta noite. Imagina que todos aqui sejam cristãos, eu não conheço, mas eu quero lhe fazer um convite. Se alguém aqui nesta noite que ainda não conhece a Jesus ou que está afastado, Jesus te ama. E nesta noite, independente do que você fez, Ele tem um plano para a tua vida. Aleluia. Ele restaura as promessas que Ele te fez. Ele apaga o teu passado, Ele perdoa os teus pecados, e hoje Ele escreve o teu nome no livro da vida. Ele te traz como filho de Deus mais uma vez. E Ele te ama e tem um plano para a tua vida. Alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém nesta noite, Deus está tendo misericórdia da tua vida. Os tempos são terríveis e tudo tem não só apontado, mas tem gritado que Ele está voltando. Todo mundo tem girado e está dizendo assim: Jesus está voltando, Ele está às portas e bate. E ainda há salvação para a tua vida, ainda tem Deus. Jesus ainda quer te salvar. Se alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus, levante uma de suas mãos. Eu creio que todos aqui sejam crentes, mas mesmo assim eu quero fazer uma oração com vocês. Feche os seus olhos, curve vossas cabeças. Senhor nosso Deus, mais uma vez rendemos culto a Ti. Mais uma vez eu adentro a Tua presença, Pai, entendendo que eu não sou digno, que eu sou tão pequeno e tão falho, não sou merecedor de nada. Mas Jesus, eu entro a Ti primeiramente em gratidão. Mais uma vez o Senhor nos trouxe a esta casa, nos deu a oportunidade de lhe prestar um culto e um louvor, porque para nós é um privilégio sermos os Teus filhos e nos reunirmos em adoração à Tua presença. Nós te agradecemos, Deus, pela alegria da salvação. Eu te agradeço por essa segurança, porque independente do mundo aí fora que anda com tanto medo, eu ando tão tranquilo, porque eu almejo o céu. Eu sei que esta terra não é para mim, por isso eu te agradeço por ter enviado o seu único filho a morrer por mim numa cruz. Alguém tão pequeno e falho que não merecia nada, mas o Senhor me amou. Eu lhe agradeço e lhe rendo louvores por isso. E nesta noite, Pai, a Tua palavra mais uma vez foi exposta. Eu sei que o Senhor falou com esta igreja, porque primeiramente o Senhor falou comigo e me conduziu a isso. Eu entendo que o Senhor tem falado com o seu povo. Eu sei, Pai amado, que o Senhor tem um plano, uma promessa para a vida de cada um deste povo. Por isso eu peço, continue preservando eles em vida. Guarda o caminho de cada um desta casa. Continue abençoando este lar, derramando sobre este lar mais uma vez da sua doce graça, da sua doce presença, Pai. Eu sei que no seu sangue há o perdão, a remissão de pecados, mas eu sei que também há a cura, a libertação. Eu sei que em Ti é batismo com o Espírito Santo e renovo. Por isso que eu clamo mais uma vez: desça sobre a sua casa com poder e com graça. Onde há uma alma aflita, traz paz ao coração. Onde há um espírito fraco que entrou aqui sem forças, renova nesta noite, Pai. Onde há alguém que há tempos diz: o Senhor me abandonou, que hoje Ele deu ouvido à Tua palavra. Entenda que o Senhor está com cada um de nós. Onde há um corpo aqui doente, Pai, talvez a medicina já olhou e não encontrou resposta. Talvez a medicina já olhou e diz: não tem mais o que fazer. Eu sei que no seu sangue ainda há cura. Eu sei que em Teu nome ainda há poder para curar. E nesta noite eu profetizo cura sobre esta igreja, sobre esta casa. Onde há alguém nesta noite enfermo, Pai, desça agora com poder, Pai. Faça cirurgia, desça agora com cura, porque Tu és o médico dos médicos. E o Senhor, assim como há muito tempo atrás, nos tempos de Jesus, operava milagres. Cegos viam, mudos falavam, coxos andavam, mortos ressuscitavam. Eu sei que o Senhor ainda não mudou. Eu sei que o Senhor ainda é o mesmo. É o que eu te peço. Vem sobre nós, Pai, com cura, com poder e com graça. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Propondo essa história, disse que talvez estivesse sentado dois pais. Esses dois pais estivessem pensando naquilo que estava para acontecer naquela noite. E José chegou para Josué e falou assim: meu amigo, que coisa é essa, né? O anjo da morte vai passar essa noite. Rapaz, eu estou preocupado. E o Josué falou assim: por que você está preocupado comigo? Deus prometeu. Deus falou que vai guardar os nossos filhos. Disse que se nós passássemos sangue no umbral da porta, ia dar tudo certo. Eu sei, mas poxa, o anjo da morte, você fez o que precisava? Fiz. Eu passei o sangue do jeito que precisava. Então nós estamos seguros. Eu sei que nós estamos seguros, mas eu só tenho o Joshua. Você tem 3. Já pensou se acontece alguma coisa com o meu? E aqueles dois foram dormir e acordaram no dia seguinte. E adivinha o filho de quem que morreu? De nenhum dos dois. Os dois tinham passado sangue. Glória a Deus. Deus não tem problema que você fica com medo da circunstância. Deus não tem problema que você pondera se as coisas vão acontecer da maneira como Ele disse ou não. O problema de Deus é quando você não obedece. O problema de Deus é quando a serpente que foi erguida no deserto se levanta e você não olha. Esse é o problema. Esse é o problema, porque não importa quantos milagres Ele continue fazendo. Você fala assim: Senhor, eu queria tanto simples. Aí Deus te dá o simples e você se cansa do simples. Aí você fala assim: Senhor, eu queria agora o complexo. E Deus te dá o complexo e já você se cansa do complexo. Quando você se cansa, parece que não há mais renovo. Você se cansa e abandona. E Deus essa noite me deu uma palavra. Ele disse assim: volta. Volta ao dia das coisas simples. Volta um dia em que a palavra Jesus me fazia pensar na salvação. Ele fazia meditar no amor, na graça. Ele fazia meditar na transformação da vida. Ele fazia recuperar as forças só de pensar que Jesus continua no seu trono e Ele é poderoso para guardar o seu depósito. Glória a Deus. Uma das expressões que mais eu amo na Bíblia é quando, se eu não me engano, em Provérbios
Provérbios, ele diz assim: não será malograda a vossa esperança. Logradouro é a palavra bonita que a gente usa no português para endereço residencial. Logradouro, aonde alguém mora. A nossa esperança não está malograda, não está habitando em um lugar ruim. A sua esperança, se ela morasse em algum lugar, ela não está na favela, ela não está em um lugar difícil, ela também não está em um palácio poderoso onde manda o dinheiro. A sua esperança, ela está lograda na cruz do Calvário, onde Cristo morreu por você, e você pode ter esperança. Deixa eu insistir com você. Deus está lhe chamando para um novo tempo de obediência. Deus está convidando você a uma nova etapa de obediência. Nós ouvimos hoje um lindo enredo do que Deus fez com Israel. Você já lembrou o que Deus fez com a igreja? Nós somos a igreja. Nós temos a capacidade por Deus de hoje sentir a presença do Senhor. E o mesmo Deus que colocou a palavra no meu coração e no coração do Gabriel e no coração dos irmãos, é aquilo que faz a conexão entre eu e você já sabe o que você precisa fazer, e eu sei o que você precisa fazer. Não é porque eu sou adivinho, não é porque você é um médium, é porque o Espírito Santo de Deus está me dizendo. Hoje é a noite de renovar a sua obediência com Deus. Não interessa a sua circunstância, não interessa o seu problema, não interessa o quanto você gosta ou desgosta das coisas que você está vendo aqui dentro desse ambiente. O que interessa é o quanto você obedece. Quem obedece alcança, quem obedece recebe, quem obedece desfruta, quem obedece chega ao lugar da promessa, quem obedece estará na presença de Deus para sempre. Se Deus falou com você, deixa eu orar com você, vem aqui à frente. O nosso tempo já foi, mas eu quero insistir com você. Por que eu tenho que ir à frente, pastor? Porque eu quero que você dê um desafio de fé. Eu quero que você faça isso de maneira pública. Eu quero que você dê um passo na frente e fale assim: foi comigo, Jesus, sou eu. Fui eu, sou eu. É para mim e eu quero para mim. Eu quero obedecer porque eu quero desfrutar. Eu quero obedecer porque eu quero pedir perdão. O pão não é vinho, o pão é o pão dos anjos do céu. O pão é para mim, o pão é para me desfrutar. Os milagres são para mim, porque eu quero desfrutar de ti. Eu quero obedecer, eu quero viver contigo. E apesar dessa glória que tens, olha você pequeno, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva a mim, amarra-me assim. Tu és tremendo. Aldinei, e também o Alexandre. Eu quero que você venha orar para esses irmãos aqui na frente. Aldinei e Alexandre, por gentileza, olhem para esses irmãos. Pai, nós te damos graças mais uma vez ao Senhor. Eu tenho certeza absoluta, Senhor, que o Senhor está aqui. O Senhor trouxe aqui, Pai, essa palavra, Senhor. O Senhor trouxe aqui, Pai, o teu poder, a tua graça, Senhor, para falar com esses homens e mulheres, Senhor, para marcar essas vidas, Senhor, Pai, para erguer, Senhor, Pai, novos ministérios aqui. Hoje o Senhor faz aliança mais uma vez, ó Pai de Jesus. E hoje, Senhor, Pai, mais uma vez, ó Pai, nós voltamos ao altar, Senhor, Pai, da obediência, ao altar do compromisso, Senhor, Pai, ao altar da renovação.
Hoje, para nossa alegria, irmãos, nós vamos celebrar o aniversário de 3 pessoas muito ilustres nessa igreja, né? 3 adultos muito ilustres. Eu queria chamar aqui à frente a nossa querida irmã Lola. Os nossos irmãos já estão aqui à frente. Nós vamos orar por eles aqui em nome de Jesus, agradecendo a Deus por esses nossos irmãos. Hoje, irmãos, de maneira muito especial também, nosso querido pastor Marcos Sérgio e a irmã Eliane prepararam aí um quitute para você comer. Você vai comer bem hoje. Hoje tem coxinha, tem risole, tem bolo. A irmã Miriam hoje preparou também 2 bolos para você. Você que gosta de bolo de chocolate com cenoura tem. Você que gosta de bolo de ninho com morango também tem. Só não come muito do bolo de ninho com morango, porque não é muito bom não. Eu quero que fique mais para mim. Amém? Nós vamos celebrar hoje, irmãos. A nossa família está celebrando. Nós estamos celebrando, irmãos, porque hoje foi o culto do Friends Forever. Sabe o que significa? Significa que nunca mais eu e você vamos deixar de ser amigos. Sabe por quê? Porque nós vamos morar no céu juntos. Lá no céu, irmãos, nós vamos ser amigos para sempre. Uma família eterna. Aqui na terra as coisas nos separam, os problemas tentam nos separar, mas lá no céu, irmãos, nem aquilo que você não gosta de mim não vai ter mais nada. Você não vai ter mais problema comigo, mas que beleza. Vamos orar pelos nossos irmãos. Irmão Lola, vem aqui para frente também, por gentileza. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. E também tem mais 2 ilustres fazendo aniversário também. Eu quero chamar eles aqui na frente. Cadê o Noah e a Sara? O Noah e a Sara. Xandinho. Vem para cá, meu amigo. Traz um Zezé com você mesmo, meu amigo. Você está bonito assim. Você está bonito desse jeito. Glória a Deus. Nós vamos orar pelos nossos aniversariantes. O Noah, dia 29, vai fazer 11 anos. E a Sara, dia 30, um dia depois, vai fazer 9. E hoje mesmo, é aniversário do Bruno. Né? Hoje é aniversário do Bruno. Não precisa falar a idade. Ele já fez mais do que 11. Só isso, tá bom, né? O Xandinho também já fez mais do que 11, foi dia 4. A irmã Lola foi dia 16, irmão. Dia 14 foi o Dasta. Irmã Lola, sempre suas mãos, acabamos de orar para os nossos amigos, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, Pai, pela vida, Senhor. Nós celebramos aniversário porque nós podemos celebrar a vida, Senhor. E a vida, Senhor, Pai, ela é deliciosa de viver para Ti. Nós te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, Pai, pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Aqui pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a eles, as suas famílias, ó Senhor, Pai, dando eles a Tua graça, o Teu poder, Senhor. Levantando, Senhor, a casa dos meus irmãos, ó Senhor, para serem colunas do Teu reino, Senhor, Pai. E, Senhor, Pai, testemunhas fiéis do Teu milagre, da Tua misericórdia. Pai, abençoa os Teus filhos, ó Senhor. Abençoa o alimento que nós vamos participar, Senhor. A vida do nosso querido pastor Marcos Sérgio, Senhor, da irmã Eliane, Senhor, da Miriam, Senhor, do Marcelo, Pai. Das famílias que contribuíram, Senhor, Pai, para esse evento. Pai, faz a Tua vontade no nosso meio, Senhor. E nos ajuda sempre a desfrutar de Ti. Despede o Teu povo em paz, ó Senhor. Cheio do Teu Espírito Santo. E que possamos viver a palavra que recebemos hoje, Senhor, Pai, na nossa vida. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado. Glorifique o nome de Jesus com ele. Principalmente os irmãos que você não vê faz tempo, dá um abraço apertado neles, né? Que estão a primeira vez, um abraço apertado neles também, em nome de Jesus. Thank you, guys. Dia do soldado. Dia do soldado. Você está no médio de deserto. Ah, vai.